Fábio Rodrigues, tenho 37 anos, moro em Ferraz atualmente, assino Fábio no grafite, mas eu nasci em São Paulo, morava no bairro Vila Ema. Meu sonho era ser motorista de ônibus, porque meu pai trabalhou 35 anos numa empresa de ônibus e eu ia trampar com ele e tal. E ele passava, como eu morava na Vila Ema, ele passava com o busão de frente com a minha casa. Então, eu sempre convivi com esse meio de garagem de ônibus e tal, de motorista, e meu sonho era ser motorista de ônibus. Moleque, no começo dos anos 90, que eu vi o envolvimento do meu primo com o grafite. Ele tinha uma Crio, que chamava Nada a Ver Style, junto com o Cobal. Eu sempre colava na casa dele e o quarto dele era estourado de tag, de rolê. Eu vi o rolê desses caras tudo, vários caras, várias tags. E aí eu comecei a me interessar com... Foi o primeiro contato com grafite, né, mano? Quando eu vi meu primo mexendo com lata de spray e tal, vi os rolês dele e tal, foi o primeiro contato que eu tive com grafite. Meu primo, ele assinava Pato, eu sempre estava atento a tudo que ele fazia. Era a minha diretriz, meu primo, tá ligado? Eu tentava seguir o máximo ele e os desenhos dele, fazia vários desenhos pra mim e tal. Foi o primeiro contato que eu tive com o grafite. Em 92 foi meu primeiro picho. E aí eu conheci uns caras da quebrada lá, que tinha na Vila Ema, né? Pelé e mais umas outras rapaziadas lá, que eu me envolvi primeiro com a pichação, né, mano? E aí, quando eu me mudei pra Ferraz, continuando com essas ideias de pichar e tal, que aí que eu tive um problema com a polícia, né? Eu tava aqui na rua, né, que eu moro de frente com a linha do trem. Aí foi numa sexta-feira à tarde, eu tava tomando refrigerante com um camarada meu, da antiga, né? E subimos no muro da linha, tomando refrigerante, eu encontrei um amigo meu também de infância, assina Súdito, Lê. Tava ele e a mina dele, que pichava na época também, me chamou pra fazer um rolê na linha. E aí a gente foi, cara, fazer um rolê na linha e chegando ali mais ou menos em Poá, tinha uma passarela, eu subi na passarela, 4 horas da tarde, pra fora, pendurado, começamos a fazer um rolê na passarela e tinha uma padaria próxima, os caras ganhou, acho que chamaram a polícia. Aí quando a gente caiu pra linha de novo, tava indo embora e tal, a polícia tinha uma entradinha na linha, já tava lá a polícia já esperando já pra levar a gente. Depois que eu tive esse problema na delegacia e tal, com polícia, com processo, eu tive que ir em audiência, que aí minha família ficou meio traumatizada com essa parada de pichação, né, cara? Porque a gente já teve problema na família com isso, que eu tenho um primo mais novo também que picha, assina Gênios, CB e tal, então tipo, na família tem meio que essa veia de pichação, né, cara? De intervenção urbana e tal, de querer usar isso como forma de protesto de algum jeito e tal. Aí a minha família meio que não... Tava já meio de saco cheio com tudo isso, né? Foi aí que eu comecei a fazer grafite. Aí eu comecei a assinar as 3 primeiras letras do meu nome, Fábio. Aí eu comecei a fazer Fábio. Isso desde a Vila Ema. Aí quando eu vim pra Ferraz e tal, continuei nesse ritmo de Fábio, de pichação. E aí eu comecei a assinar Rastros, os mais imundos. Que eu comecei a pichar Rastros, os mais imundos. Depois voltei pro Fábio de novo. Aí quando eu tive esse problema com a polícia, de ter ficado uns dias preso. Quando eu migrei pro grafite, eu continuei nesse nome, Fábio. O grafite, mano, a influência é total, né, na minha vida, né, cara? O grafite pra mim é a válvula de escape, cara. É aquilo que eu sei fazer. Foi meio difícil pro meu pai, né, pra minha mãe e tal, porque como eu vim com esse problema da pichação, até eles acostumarem com grafite e tal, mas hoje eles estão de boa e viram que não tem jeito mesmo, eu gosto do grafite e tal, e confiaram em mim, eu vi que não tem nenhum tipo de problema com grafite e tal.
E eles hoje se acostumaram. Eles até falam assim, ó, tá passando alguma matéria de grafite, eles vêm me avisar, né, e tal, porque sabe que eu gosto e tal. O grafite foi muito importante para mim no falecimento do meu irmão mais velho, que é meio que um suporte para mim, né, mano, dos problemas. E se não fosse o grafite, não sei o que seria, mano. Às vezes eu poderia estar até com uma depressão aí de tanto problema que teve na minha família, né, em relação ao falecimento do meu irmão e vários outros problemas, né, quando eu era mais novo, desemprego, problema de saúde e tal. Então o grafite que me deu essa sustentação, cara. O grafite faz parte de mim e da minha família, de uma certa forma. A maioria dos moradores hoje meio que gosta e tal, aceita. Antigamente, você ia fazer um rolê, mano, você era abordado direto pela polícia. A primeira pergunta que eles faziam é se tinha autorização e tal. Hoje em dia, às vezes você tá fazendo um rolê até que um vandal, até que não tem autorização, num muro largado, abandonado, a polícia passa por você, tipo, nem olha pra tua cara, tá ligado? Vai embora. Eu acho que o governo tinha que dar um apoio sim, cara. Ainda mais nos dias de hoje, tipo, os jovens já crescem envolvidos com droga, com criminalidade. Aqui na minha quebrada mesmo tem um moleque de 10, 12 anos já envolvido no crime. Então se tivesse alguma oficina de cultura, o governo chegasse firme para tipo, dar um apoio e tal e colocasse umas oficinas de grafite para incentivar a molecada a se envolver com grafite, não só com grafite, mas toda forma de cultura, né, mano, na cidade. Cultura nunca é demais, né, mano? Eu acho que o governo deixa a desejar nesse sentido, né? Acho que tinha que dar mais espaço, tinha que olhar mais com carinho, principalmente para os jovens de hoje, né? Do jeito que tá o mundo aí, mano, cheio de criminalidade. Pra quem tá começando agora, né, mano, tem que ter foco, muita determinação naquilo que ele quer como estilo e tal. E seguir em frente, cara. Acreditar nele e sem muita, no meu ponto de vista, sem muita pretensão de querer ser mais que ninguém, respeitar a rapaziada que tá aí há mais tempo e tal, saber se colocar no seu lugar quando for em algum evento ou em algum rolê e fazer seu trampinho de boa, sempre pensando em si próprio, né? Nunca nos outros, se os outros vão gostar ou não, é o meu pensamento, é o que eu faço. Deixar aqui essa campanha aqui, né, ressaltar que a importância da doação de medula e doação de sangue, né, é muito importante. Meu irmão precisou na época e como a gente conviveu lá no hospital, lá muita gente lá precisa, criança, idoso, estão tratando um problema de câncer e tal e precisa. Eu quero deixar essa mensagem. Se quiser dar uma conferida nos trampos, nos rolês que eu faço e tal, pode me achar no Instagram, Fábio Nescrio, ou no Facebook, Fábio Nescrio, que são as duas ferramentas aí que eu uso na internet.